No vídeo anterior nós vimos que eu posso definir um número complexo tomando o plano de Argand-Gauss e definindo então, dado uma parte real x e uma parte imaginária y, o número complexo como sendo o par ordenado xy, que eu vou representar nessa minha notação por x mais iy, tomando cuidado de que i quadrado é o número real menos 1. Bem, uma outra maneira de a gente fazer isso, usando a mesma notação, é considere terrível para escrever linhas retas nesse negócio. Vocês vão entender que esse cara acabou aqui. Considere então um ângulo θ e um comprimento norma de z. E eu posso reescrever esse número fazendo analogia com coordenadas polares como sendo z igual a norma de z que multiplica o cateto adjacente, que é a norma de z cosseno alfa, cosseno θ, e o cateto oposto, norma de z seno θ, norma de z seno θ, onde esse z é o mesmo z x mais y. Então isso me dá uma maneira de navegar pelas duas notações. Essencialmente, eu tenho a forma cartesiana z igual a x mais y. Eu tenho a forma ou notação polar z escrito como um certo número, norma de z, cosseno θ mais i seno θ. Norma de z a gente já definiu no último vídeo, é a raiz da soma das partes real x quadrado e imaginária, ambas elevadas ao quadrado. Só os coeficientes sem o i. E o θ, que também é chamado de argumento de z, é simplesmente o arco tangente, ou seja, o ângulo cuja tangente é y sobre x. Por exemplo, tome um número real, por exemplo, 8. 8 pode ser escrito como 8 que multiplica cosseno zero mais i seno zero. Cosseno de zero vale 1 vezes 8, 8. Seno de zero vale 0 vezes i, 0. Então esse é o número real 8. Se por um acaso eu tomasse um número real negativo, por exemplo, menos 7, 7 seria sua norma, sua distância à origem. E aqui eu ficaria com cosseno de que ângulo? Já que eu quero colocar um sinal de menos, cosseno de π, que vale menos 1 multiplicado por 7 menos 7. E seno π. Seno π continua zero, não vai ter parte, ou a parte imaginária é nula. De uma maneira geral, se z pertence aos reais e z é maior do que zero, então z é sua norma, ou seja, no caso dos reais, seu valor absoluto. Que multiplica cosseno zero mais i seno zero. Por outro lado, se z é um número real puro e z é negativo, então z é sua norma
que multiplica cosseno π mais i seno π. Então, o argumento, ou seja, o ângulo, no caso de z ser um número real, tem duas possibilidades apenas. Ou é zero para números reais positivos, ou é π para números reais negativos. Por definição, vamos supor que esse ângulo do argumento está entre 0 e 2π. Identicamente, se eu tomar um número complexo puro, um número imaginário puro, a norma dele continua sendo o coeficiente. Lembre-se que a norma é x² mais y². Então eu vou pegar só a parte real, só o número real relativo à parte imaginária, levar ao quadrado, ele perde o sinal, tirar a raiz, eu vou obter então o módulo aqui, 5. E que ângulo? Bem, já que eu quero que a parte real se anule, o ângulo vai ser π/2, o que também pode ser visto olhando para cá. Se o número é imaginário puro, esse vetor faz 90 graus, π/2 radiano, com o eixo x. Cosseno de π/2 e seno de π/2. Cosseno de π/2, 0, parte real 0. Seno de π/2, 1, parte imaginária 1 vezes 5, 5i. Do mesmo jeito, se eu tomar um número imaginário puro, cuja o coeficiente seja negativo, o módulo continua sendo o número 6 positivo e o ângulo 3π/2. De uma maneira geral, funciona algo análogo ao que a gente tinha visto aqui. Se z é de tal maneira que sua parte real é 0 e a parte imaginária é um número positivo, então z vai poder ser escrito como módulo de z, que nesse caso é o próprio coeficiente da parte imaginária, cosseno de π/2 mais i seno de π/2. E se a parte real for 0 e a parte imaginária for um número negativo, então mais uma vez z vai ser a norma de z, módulo, nesse caso, cosseno de 3π/2 mais i seno de 3π/2. Ou seja, o argumento nesses casos é bem direto. Em outros casos, quando você tem um número como, por exemplo, 3 mais 3i, então a primeira coisa que a gente calcula é a norma. 3 mais 3i vai dar raiz de 3² mais 3², que é 2 raiz de 3. 3 raiz de 2. Coloca 3 raiz de 2 em evidência, que é a norma em evidência. E o que aparecer como coordenada real vai ser o cosseno de um ângulo, coordenada imaginária, o seno do ângulo. Quando esse ângulo for notável, o cosseno e o seno vão ser expressões notáveis. Bem, nesse caso aqui eu vou ficar com 3 raiz de 2 quando eu colocar em evidência, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2i. 1 sobre raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Observe que raiz de 2 sobre 2 é tanto seno quanto cosseno do ângulo de 45 graus π/4 radiano. Então, 3 mais 3i na forma cartesiana é igual a 3 raiz de 2 cosseno de π/4
mais I seno de π sobre 4. Claro que nem sempre o ângulo vai ser tão simples, na maioria das vezes o ângulo vai ser escrito apenas em termos do arco tangente, sem ter um valor numérico a ele associado, pelo menos diretamente ou facilmente a ele associado. O contrário também é verdade. Dado um número na forma polar, por exemplo, 4 cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6, é simplesmente calcular o cosseno e o seno do ângulo dado, multiplicar por 4 para obter sua forma cartesiana. Nesse caso, seno de π sobre 6 é 1 meio, cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, então isso vai ficar como 4 raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de I, ou 2 raiz de 3 mais 2i, como forma cartesiana. Bem, escrevemos um número inteiro, um número complexo como sendo a mais bi, forma cartesiana. Escrevemos ele como sendo norma de z cosseno θ mais I seno θ, com norma de z raiz de a quadrado mais b quadrado, e θ entre 0 e 2π, o arco tangente de y sobre x. Uma outra maneira de escrever um número complexo, vai ter um vídeo para explicar porque isso é verdade, é, por enquanto acreditem, a observação de que cosseno θ mais I seno θ é a definição da exponencial de I elevado a θ. Ou seja, eu vou ter mais uma representação para números complexos, sendo norma de z exponencial de I θ. E essa aqui é a chamada forma ou representação polar exponencial do número complexo. A forma exponencial é particularmente útil para realização de operações de produto e de potência por números inteiros. Por quê? Tome z escrito na forma exponencial. Tome w também na forma exponencial. Multiplicar z por w nesse caso é uma trivialidade. Eu vou multiplicar as normas e vou multiplicar as exponenciais, que essencialmente é somar os argumentos, somar as potências. O mesmo vale para a divisão, supondo que W não é nulo. E o mesmo vale para potências inteiras. I θ elevado a n, I vezes n vezes θ. Essa, inclusive, é a chamada de primeira fórmula de Moivre. No próximo vídeo vamos usar a forma exponencial
como uma maneira de obter identidades trigonométricas.